Minha esposa traiu com meu filho e eu contei pra todo mundo o que ela fez. Eu, com 43 anos, estava casado com Kira, de 44, há 6 anos. Sinto vergonha de estar escrevendo isso agora mesmo. Não é o tipo de coisa que eu quero contar para ninguém na minha vida. Então, vou usar isso como válvula de escape, obviamente com uma conta anônima. É uma dessas situações que eu jamais imaginei ter que enfrentar, nem nos meus piores pesadelos. Kira é minha segunda esposa. Me casei pela primeira vez muito jovem, aos 22 anos. E mesmo sendo uma decisão impulsiva de juventude, não é algo que eu me arrependo, porque amei muito minha primeira esposa. Acredito genuinamente que ela foi o grande amor da minha vida, porque tudo com ela era simplesmente perfeito. Meu filho, que agora tem 18 anos, nasceu desse casamento. Casamos cedo e tivemos filhos cedo. E mesmo que eu não recomendasse isso pra ninguém, fico feliz por ter vivido assim. Infelizmente, ficamos casados por apenas 6 anos. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu no carro dela. Ela chegou ao hospital, mas faleceu pouco depois. E isso ainda parte meu coração quando lembro. Se você entende como o luto funciona, especialmente com alguém que você amou profundamente, sabe que a dor nunca vai embora completamente. Por vários anos, não tive interesse nenhum em namorar ou me casar de novo. Não era que eu não sentia nada por mulheres, mas minha primeira esposa ainda ocupava um espaço enorme no meu coração. Parecia errado seguir em frente. Eventualmente, conversei com um terapeuta, e com o tempo, me abri para a ideia de casar novamente. Eu queria alguém por quem me sentisse naturalmente atraído, mas que também fosse ótima com crianças, porque não queria que a maior parte da infância do meu filho fosse sem uma figura materna. Conheci Kira em um aplicativo de namoro. Depois de alguns encontros, percebi que ela era o tipo de pessoa que eu procurava. Compartilhávamos muitos interesses. Ela era super gentil e também não parecia ser o tipo materialista de mulher que tem aos montes em apps de namoro. Tenho histórias pra dias sobre isso. Começamos a namorar e garanti que ela conhecesse meu filho assim que fosse confortável. Os dois se deram muito bem e senti que estava fazendo a escolha certa. Quero deixar claro que mesmo se eu não tivesse um filho ou não tivesse sido casado antes, acho que Kira seria o tipo de pessoa com quem eu namoraria. Não quero que pensem que eu estava considerando apenas os fatores errados ao escolher uma mulher. Eu estava olhando o pacote completo. Como escrevi antes, nos casamos há 6 anos e moramos juntos desde então. As coisas vinham bem, e sempre amei o quão próxima ela era do meu filho. Era como imaginei que seria com a mãe dele se ela ainda estivesse por aqui. Se você está acompanhando essa história e já sentiu um calafrio, deixa o like aqui embaixo, e se inscreve no canal porque essa história vai ficar ainda mais pesada. Não houve um único momento em que senti que algo poderia estar errado. Talvez isso seja totalmente minha culpa. Talvez eu devesse ter sido mais vigilante como pai, ou poderia ter conversado mais sobre isso. Sempre assumi que o relacionamento entre os dois era perfeitamente saudável porque era assim que parecia. Se eu tivesse pensado que havia qualquer coisa suja acontecendo, ela teria sido expulsa da minha casa instantaneamente. Descobri o que estava acontecendo debaixo do meu nariz cerca de 2 semanas depois do meu filho completar 18 anos. Ele me disse que realmente precisava falar comigo. Não era comum termos uma conversa tão séria a menos que houvesse algo realmente importante na cabeça dele. Desde o início, notei que ele estava tendo muita dificuldade para dizer o que queria. Naquele momento, ainda achei que ia ser algo leve, tipo aquelas coisas que adolescentes acham que é o fim do mundo, mas como adulto, você sabe que não vale a pena perder o sono. Tive que cutucar e cutucar, mas eventualmente ele me disse que era sobre Kira. Ele geralmente a chamava de mãe como carinho, mas eu sabia que ia ser algo ruim se ele estava chamando pelo nome, porque ele só fazia isso quando brigavam. Ainda não juntei as peças naquele ponto porque seria uma conclusão absurda de se chegar. Olhando para trás, entendo por que ele teve tanta dificuldade. Não é fácil de dizer. E então ele respirou fundo e soltou. Kira teve momentos íntimos comigo. É muito difícil descrever como me senti quando ouvi aquilo. A primeira coisa que veio à minha mente foi que entendi errado. Parece idiota olhando para trás, mas tentei ver se ele quis dizer que dormiram na mesma cama e só isso. Não acho que nenhum de vocês lendo isso vai querer que a primeira opção seja que eles ficaram juntos intimamente. Infelizmente, pedi que esclarecesse e ficou claro que foi exatamente isso que aconteceu. Senti como se estivesse perdendo a cabeça. Não conseguia pensar direito. A primeira coisa que perguntei foi quando aconteceu, e ele disse que foi alguns dias depois de completar 18. Sei que é horrível dizer isso, mas quão ruim é que eu desejei que tivesse acontecido alguns dias antes. Sentia tão fortemente sobre ela que queria vê-la presa. Mas como ele tinha 18 quando aconteceu, eu não tinha nada legal para usar para puni-la. Sei que é um pensamento ruim de se ter, mas odeio o quão poucas opções tenho quando se trata de fazê-la se arrepender das ações
ações dela. Ele me contou a história toda por trás disso. Não foi algo que aconteceu de repente. Ele começou a jogar no time esportivo da escola quando tinha cerca de 16 anos. Por causa disso, começou a frequentar a academia muito mais. Ficou bem em forma e fiquei impressionado. Ele se parece comigo. Então era como olhar para uma versão mais jovem de mim quando jogava futebol na faculdade. Eu incentivei Kira também. Nunca notei, mas ele disse que ela se ofereceu para buscá-lo e levá-lo muito mais naquela época. E a razão pela qual ele lembra disso tão claramente foi porque ela costumava fazer muitos comentários sobre o corpo dele. No início, parecia apenas constatação de fato, então ele também conversava normalmente sobre isso sem segundas intenções. No entanto, conforme se aproximava do aniversário de 17 anos, ela começou a falar mais sobre garotas, tipo dando conselhos sobre como lidar com elas. Ele diz que lembra do primeiro dia em que ela perguntou se ele já tinha tido relações. Ele não respondeu porque era uma pergunta estranha, mas ela começou a aconselhá-lo sobre as coisas que mulheres gostam intimamente. Ele admitiu que foi desconfortável inicialmente, mas se acostumou. Em alguns momentos, disse que poderia jurar que ela estava sendo sugestiva com ele, mas não tinha certeza. Apenas assumiu que ela estava tentando ser algum tipo de madrasta descolada. Então um dia, ela ficou bem tátil com ele e admitiu o que queria, mas como se fosse algum tipo de santa. Ela disse que não ia fazer nada até ele ter a idade certa. Ele admitiu para mim que sabia que era errado, mas como um garoto adolescente, seus hormônios estavam fora de controle e ele queria aquilo. Eu estava muito bravo, mas para ser honesto, entendi. Ele pediu que ela fizesse acontecer, mas ela não cedeu. Ela nunca mandou mensagem sobre essas coisas, e ele nunca gravou porque sabia que eram erradas também. Quando ele completou 18, saímos em família, incluindo alguns amigos dele e parentes próximos, e tivemos um jantar fantástico juntos. Foi um ótimo dia, mas é absurdo que no meio de tudo aquilo, eu não tinha ideia de que minha esposa estava tentando ficar com meu filho porque estava esperando meses e meses para ele atingir a maioridade. Foi no fim de semana depois do aniversário quando saí para comprar umas coisas pro meu projeto de casa. Foi quando as coisas aconteceram. Assim que saí de casa e fui embora de carro, ele disse que ela foi ao quarto dele com preservativo e lubrificante. Ele não quis entrar em muitos detalhes, o que eu entendo. Eu queria saber os detalhes porque queria ficar o mais irritado possível, mas não ia pressioná-lo. Ele disse que aconteceu uma vez e ela tentou fazer acontecer outro dia, mas ele não deixou. Disse que a partir do momento que terminou na primeira vez, ele se arrependeu intensamente. Ele estava esperando por aquilo quase tanto quanto ela. Percebeu o quão errado era. Ele me contou que chorou muito e teve dificuldade com a decisão de me contar, mas no final escolheu fazer isso porque sabia que era errado fazer aquilo comigo. Abracei ele e agradeci por ter contado. Disse que precisava processar aquilo. Estava aberto para ele me contar qualquer outra depois, mas naquele momento, eu só tinha que digerir tudo. Honestamente, foi horrível. É o tipo de coisa que simplesmente entra na sua vida e destrói tudo, porque eu realmente pensei que tinha conseguido construir uma vida ok para nós dois depois da tragédia que vivemos. Antes de qualquer um dizer algo, vou perdoar meu filho. Ele é um garoto adolescente. Ele sabe o que é certo e errado. Sim, mas até adultos traem e as pessoas perdoam. Não posso responsabilizá-lo e Kira no mesmo nível nesse caso. Ele é uma vítima, mesmo tendo 18, porque ela começou tudo isso quando ele era menor de idade. Ele sabia que era errado depois que aconteceu, e entendo a energia reprimida que garotos adolescentes querem liberar. Além disso, ele veio admitir porque se sentiu tão mal por isso. Estou com raiva dela, mas estou preocupado com ele. Podem falar o que quiserem nos comentários, mas o que querem que eu faça? O repudie? Brigue com ele? Vou descarregar minha raiva nela, não nele. Sim, vai levar um tempo para eu me sentir completamente normal em relação a ele de novo, mas espero que não demore muito. A única coisa que eu gostaria que ele tivesse feito diferente seria ter me contado no exato momento em que ela começou a flertar com ele, mas entendo que ele gostou da atenção e deixou acontecer. Vou tentar descobrir como proceder com isso e se há chance de conseguir acusá-la de algo. Não há mensagens. Tudo aconteceu pessoalmente, e tenho certeza que ela vai negar que aconteceu. Não acho que há muita chance de um caso legal sólido nessas circunstâncias, e isso é triste. Atualização 1. Recentemente descobri que minha segunda esposa estava preparando, acho que essa é a palavra, meu filho, seu enteado, desde que ele era menor de idade. No momento que ele completou 18, ela foi em frente e teve relações com ele. Sim, ele foi uma parte disposta quando aconteceu, mas ele também é um garoto adolescente. Isso não muda que ele é uma vítima, mas entendo porque ele não foi leal a mim quando teve a chance. Ele é jovem e quero acreditar que aprendeu uma lição muito valiosa porque veio confessar por conta própria. Conversei com um advogado amigo e ele disse que eu poderia decidir fazer um boletim de ocorrência, mas as chances dela ser presa são muito baixas simplesmente porque toda a situação é ele disse, ela disse. Não há evidência alguma, mas eu acredito
acredito nele porque ele é meu filho. Ele é um bom garoto e há pouquíssima razão para ele mentir nessas circunstâncias. Por causa disso, percebi que a única opção real que tenho é confrontá-la sozinho. Então, foi exatamente isso que decidi fazer. Antes de qualquer coisa começar, garanti de me encontrar com um advogado de divórcio. O plano era notificá-la no dia do confronto ou no dia seguinte, dependendo de quanto tempo durasse. Eu também ia ter meu filho lá. Para ser honesto, iria deixá-lo de fora disso, mas ele estava envolvido demais na coisa toda desde o início. Então ele simplesmente tinha que estar lá para se defender. Estávamos todos na sala assistindo um filme e assim que terminou, desliguei a TV e disse que havia uma conversa muito séria a ser feita. Comecei a gravar tudo, mas ela não tinha ideia. Tive dificuldade para falar do mesmo jeito que meu filho teve dificuldade quando veio confessar, mas eventualmente consegui tirar tudo para fora. Disse a ela que ele tinha me contado que ela tinha ficado com ele, e mesmo antes disso, ela vinha preparando o terreno. Antes que pudesse falar, apontei que ela não só me traiu, mas fez isso com meu filho, e por acaso era menor de idade quando ela começou a demonstrar interesse nele. Ela pareceu surpresa e não vou mentir que fiquei levemente convencido pela atuação. Ela olhou para o meu filho e pediu que ele dissesse o que ela havia feito. Surpreendentemente, ele falou sem medo algum, e me senti orgulhoso disso. Ela negou categoricamente. Agiu como se fosse a coisa mais ridícula que já tinha ouvido. Disse que tinha sido uma figura materna na vida dele por tempo demais para a história dele ser plausível de qualquer forma. Falei que a história que ele me contou estava bem estruturada demais para eu acreditar que ele inventou tudo, especialmente porque ele não tinha um relacionamento ruim com ela. Então era difícil entender por que ele mentiria em primeiro lugar. Ela insistiu que ele estava mentindo, e perguntou se ele tinha provas, o que ele não tinha. Você vem falando sacanagem comigo desde que eu era menor de idade, tipo algum tipo de predadora. Quando ele disse isso, pude ver que ela ficou muito nervosa. Vou admitir que achei que ela poderia estar tão nervosa porque era uma acusação gatilho. Ela o desafiou a chamá-la daquilo de novo e quando ele fez, ela avançou por cima de mim para tentar pegá-lo e atacá-lo. Suponho que tive que segurá-la e mandá-la se acalmar. Naquele momento, ficou evidente porque isso nunca funcionaria em tribunal. Era muito, ele disse, ela disse. Pedi que ela entregasse o celular se estava tão certa de que não era culpada. Ela entregou, deixando claro que nunca tinha mandado mensagem suja para ele na vida. Ele já tinha me dito isso, então nem me dei ao trabalho de ir nas mensagens. Fui direto para a galeria e comecei a rolar. Ela não entendeu o que eu estava fazendo, mas quando rolei o suficiente, vi que ela tinha várias fotos dele de quando estava sem camisa depois de um dos jogos esportivos. Ele não tinha ideia de que as fotos tinham sido tiradas. Ela as tirou sozinha. Foi em local público, então não havia nada impedindo de tirar as fotos, mas havia tantas delas, e a maioria tinha sido tirada usando Zoom. Todas as dúvidas que eu tinha desapareceram assim que ela arrancou o celular de volta e alegou que eu estava tirando as coisas de contexto. De repente, a história dela mudou. Ele é quem ficava tentando seduzi-la. No momento que completou 18, ficou muito agressivo com a cantada. E no dia que saí de casa, ele aplicou tanta pressão que ela simplesmente deixou acontecer porque estava com medo dele. Eu sabia que era mentira porque ela teria dito isso desde o primeiro momento que foi acusada. Não haveria motivo para protegê-lo naquele ponto, e disse isso para ela. Ela tentou continuar mordendo, mas para ser honesto, eu não estava realmente ouvindo ela naquele ponto. Já tinha decidido. Liguei pro oficial de justiça e ela foi notificada algumas horas depois da conversa que tivemos. Disse ao meu filho para ficar sem contato com ela o máximo que pudesse. Ela se recusou a sair de casa, então foi o melhor que pude fazer. Atualização 2. Terminei todo o divórcio e estou feliz que está atrás de mim. Fico contente que meu filho tenha 18 porque não consigo imaginar ter que brigar por custódia com alguém que estava tentando ficar com minha criança. Isso teria sido horrível. Ela conseguiu um acordo bem bom no divórcio. Fiquei com a casa porque a tinha antes de nos casarmos. Comprei com minha primeira esposa e isso é mais um motivo pelo qual acredito que ela foi o verdadeiro amor da minha vida. Ela não teria feito esse lixo que Kira fez comigo. No momento que nos separamos, fui trabalhar porque sabia que a única coisa que tinha que fazer era garantir que o mundo inteiro soubesse o tipo de pessoa que ela era. Fui no Facebook e com muito, supostamente, narrei o que aconteceu, mas deixei claro que tudo o que estava escrevendo era como foi narrado para mim pelo meu filho. Preciso que o mundo saiba o tipo de pessoa que ela é. Em circunstâncias normais, seria o tipo de coisa que teria sido removida dos grupos onde coloquei, mas era drama e fofoca. E no subúrbio onde moramos, esse é o tipo de coisa que as pessoas amam. Ela me disse que ia me processar por difamação se eu não tirasse o post. Não cedi porque estava pronto para vê-la presa pelo comportamento inapropriado quando meu filho era menor. Disse que ia ficar no ar pelo tempo que fosse necessário. E mesmo que possa ser tirado eventualmente, ainda está no ar agora. Ela me processou por difamação, mas estou pronto para ir à guerra por isso porque estou prestes a escalar as coisas. Meu filho tem mensagens que compartilhou com seu melhor amigo em algumas ocasiões quando ela tinha sido muito inapropriada com ele. E tenho certeza que essas vão ter um papel. Se ela quer ir pro tribunal por isso, não me importo. Se o sistema de justiça quer funcionar de uma vez, então
Então esse é um bom momento para mostrar que funciona. Consegui o melhor advogado que pude encontrar e vou garantir que ela se arrependa do que fez na minha vida. Além da difamação, fiz meu filho ver um terapeuta. Não porque acho que há algo danificado, mas só porque quero estar seguro. Ele gostou da sessão e pode continuar. Tomara que continue porque a terapia me ajudou muito. No final, ela está fora das nossas vidas em grande parte, e rezo para que fique assim.